Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, a coros que estão aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, é você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos com o Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 ao 19. É a terceira aparição de Jesus ressuscitado. Sabemos, meus irmãos, nós que estamos 2000 anos depois do que nós estamos aqui ouvindo, nós que crescemos na catequese, nós que como crianças sempre escutamos Jesus ressuscitou, celebramos a Páscoa, isso vai entrando de maneira tranquila na nossa vida e na nossa espiritualidade. Mas para os discípulos não era nada fácil de assimilar. Alguém que eles conviveram durante 3 anos, eles viram ele morrer na cruz, o lançaço no coração, eles o sepultaram e depois de 3 dias ele aparece novamente. Dizia numa das reflexões anteriores que nós não podemos olhar para a ressurreição de Cristo, como muitos veem, como se fosse um corpo que voltasse à vida. Porque no cinema há muitos filmes de pessoas que morreram, eles voltam e ficam andando aí pelo mundo querendo matar os outros. Como que chama isso? É um zumbi, né? Porque um morto vivo é um zumbi. Então um corpo que volta à vida, com Jesus Cristo não é isso que aconteceu. Não é aquele corpo que foi sepultado apenas que ele volta à vida. Jesus ressuscitado, ele está agora com um corpo glorioso, ele que é Deus, é um corpo diferente de tudo aquilo que o ser humano conhece, é uma matéria espiritualizada e um espírito materializado. Como assim? Ele não é espírito, ele é corpo, mas ele atravessa a porta, ele entra onde quer, ele aparece, ele desaparece. Ele vai comer peixe para mostrar que é corpo, ele vai pedir que tome toque, que se fosse um fantasma não seria possível tocá-lo. Então é uma experiência totalmente nova. E porque totalmente nova, Jesus, com muita paciência, durante 40 dias depois da Páscoa, do dia da Páscoa, ele vai aparecendo, ele vai, como ensinou e ensina a igreja, colocar os seus discípulos na escola do Cristo ressuscitado, para que eles aprendam, para que eles entendam, ou pelo menos professem sem dúvida, ele ressuscitou. Nós o vimos, nós caminhamos com ele, ele apareceu várias vezes, ele falou várias coisas. Então Jesus estava firmando a fé apostólica, e deu certo, né? Deu certo. Nós estamos aqui 2000 anos depois com a mesma fé. Cremos na ressurreição, cremos na palavra, cremos nas aparições do ressuscitado. E se ele ressuscitou, é porque nós um dia haveremos de ressuscitar com ele. O texto de hoje é uma verdadeira riqueza, que estaria um retiro pós-pascal maravilhoso, porque nós temos 2 quaresmas, né? Isso aqui fala muito da primeira, é a quaresma pré-pascal. Mas nós temos a quaresma pós-pascal. Se a pré é marcada pelo jejum, pela oração e pela esmola, são 40 dias, da quarta de cinzas à quinta santa, tirando os domingos. Se você pega o dia da Páscoa até a ascensão, são 40 dias. É aquilo que o Papa Bento falava, a quaresma da alegria, a quaresma do ressuscitado. E esse texto daria um itinerário maravilhoso para esses 40 dias. Tantas lições nós temos aqui. Não é possível compartilhar todas e nem é necessário. Vou partilhar algumas que penso que podem ajudar na nossa vida espiritual. Você que tem uma vida de igreja, uma vida de sacramento, uma vida de confissão, você que busca as coisas do alto, esse direcionamento é muito importante para aqueles que querem as coisas eternas. Nós temos primeiramente
o cansaço e a volta. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. O evangelho começa com essa cena dramática. Por que dramática? Porque Pedro fazia isso. Ele fazia isso. Só que estava no passado de Pedro. O pescador era passado. Durante 3 anos ele acompanhou Jesus, ouviu o Senhor, viu seus milagres, mas Jesus agora falece. Então qual é o horizonte de Pedro? O horizonte de Pedro era o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Um horizonte pequeno. Você quer ver Pedro feliz? É uma pesca farturenta, é encher o barco de peixe. Olha que vida pequena, que mente pequena, que horizonte curto. Jesus vai alargar isso aí. Que é isso, Pedro? Eu não te quero pescador de peixe, eu te escolhi para ser um pescador de homens. Vem e segue-me. Ele larga o barco, larga a rede e segue Jesus. No evangelho de hoje é um caminho inverso. Eu vou voltar a pescar. Onde que está o barco? Onde que está a rede? E Pedro tinha ali uma liderança, né? Tanto que os outros falaram: nós vamos também contigo. Este voltar ao passado, voltar aos antigos hábitos, geralmente acontece quando se perde a esperança. Quando se perde a esperança. Precisamos alargar também os nossos olhares na espiritualidade. Quando eu era seminarista, uma das paróquias que eu trabalhei foi em Mateus Leme, paróquia de Santo Antônio. E na época, Padre Demóstenes pediu que eu trabalhasse na reta grande, aquela reta depois de Mateus Leme, que vai ali para BH. Tem uma comunidade ali. E acima, a comunidade Nossa Senhora de Fátima, comunidades pequenininhas, e atrás dessas comunidades tem muita gente na zona rural, pessoal bem simples, não é? Eu lembro que na época tinha uma senhora que eu não sei quantas vezes ela saiu de Mateus Leme, não conhecia muita coisa, foi em Belo Horizonte uma vez, conheci Itaúna, não é? Conheci a Juatuba, uma vida muito restrita, uma vida muito humilde. Ela morava ali naquela grota, e ali ela construiu a vida dela. Numa das visitas, depois de uma missa, aí eles preparavam um cafezinho, né? Um dia foi na casa dela, estava o padre Demóstenes, eu fui acompanhando, e era noite de lua cheia, né? Aquela super lua, uma lua grande no céu. Aí conversa vai, conversa vem. O padre falou o seguinte: pois é, que coisa, o ser humano vence barreiras. Não é que o ser humano já esteve lá e já andou nessa lua? Precisou de um foguete, quantos quilômetros essa lua da Terra? A gente acha que ela está tão grande que ela está até mais próxima. Aí aquela senhora, com toda humildade, vendo a lua gigante no céu, o morro, aquela serra do elefante, quando você passa em Mateus Leme, aquela serra grande chama Morro do Elefante, não é? Porque parece um elefante deitado. Aí ele olhando aquilo, ela falou assim: padre, o senhor estuda, você pode saber de Bíblia, mas de lua você não sabe não. Aí o padre: mas o que eu falei de bobagem? Precisa de foguete para ir na lua. A lua dá tão perto da montanha, daqui eu estou vendo. Se eu subisse lá, com a varinha eu cutucava ela. Na cabecinha dela, aquela distância visual era a distância real. É uma visão deturpada, é uma visão irreal. Claro, não vamos aqui dar aula de ciências para a senhorinha, mas na nossa vida nós precisamos ampliar os nossos horizontes, e principalmente o horizonte da fé. Pedro se contentava em pescar peixe. Jesus já tinha falado com ele: eu quero muito mais, quero muito mais. Você será pescador de homens.
Nós estamos aí às vésperas de um conclave para o sucessor de São Pedro, ele que foi o primeiro Papa da Santa Igreja. Olha onde que chegou o horizonte de Cristo e olha onde que estava o horizonte de Pedro. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado quando na sua vida as coisas apertarem e você pensar que a solução é voltar para a vida antiga. Lá era mais fácil. Quando não levava a religião a sério, era mais fácil. Quando eu trabalhava de qualquer jeito, era mais fácil. Quando eu bebia, eu era mais alegre. Quando eu me drogava, a vida era melhor. Cuidado com isso, porque a tentação caiu sobre Pedro e ela cai sobre nós. A tentação de voltar à vida passada. Ao invés de ir para o futuro, nós voltamos para aquilo que já não há mais. E eles trabalharam a noite inteira. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando de pescador de piaba, viu? Esse pescador de final de semana. Estou falando de um pescador profissional que trabalhou a vida toda com peixe, e ele tinha vários outros que trabalhavam para ele. Pedro sabia o que fazer. Pedro não entraria para pescar se ele soubesse que não havia peixe. Ele sabe onde o peixe está, ele sabe pescar, ele tem rede, ele tem barco, ele tem homens com ele, ele tem tudo, só que não teve nada, porque o principal não teve, foi o peixe. O texto vai dizer: saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada. E João vai escrever: naquela noite. Por que não pescaram nada? A resposta é: porque era noite. E aqui não é uma noite do sol, é uma noite interior. Eles ainda não tinham recebido a luz que vem da ressurreição. O Papa Bento XVI, na sua última homilia sobre este texto, ele escreve um parágrafo sobre este nada. Ele fala um pouquinho sobre o nada filosófico, da abstração do ser, mas ele fala sobre o nada também teológico. E aqui eu escrevi uma frase que ele disse: este nada da pesca é o símbolo do vazio, não o vazio da rede, mas o vazio de uma vida que tenta caminhar sem Cristo. A noite é longa quando Ele não está no barco da nossa existência. Olha o que o Papa está nos dizendo. Quando é que na nossa vida não acontece nada? Quando Deus não preencheu o vazio do coração. Todos nós temos um vazio no coração. Todos nós temos. O ser humano, ele é carente por excelência. Só que essa nossa carência, ela tem que ser saciada primeiramente aos pés da cruz de Cristo, porque um vazio infinito só é preenchido por um amor infinito. E se a pessoa não sabe disso, ela sai pela terra vagando, aí sim, como morto-vivo, tentando preencher o vazio dela. Uns vão preencher o vazio aonde? No dinheiro. Quanto mais eu trabalhar e mais dinheiro eu tiver, menos vazio eu tenho. Outros, não, o meu vazio é porque eu tenho que ter alguém. Aí a pessoa só fica procurando alguém. Aí eu quero alguém, não é? Aí hoje todo mundo tem todo mundo, mas ninguém acaba também tendo ninguém, né? Então, outros vão para os prazeres do mundo. O meu vazio interior eu vou saciar na bebida. Aí vem o vício, aí eu vou saciar na droga, aí eu vou saciar na promiscuidade. Eles vão procurando saciar esta carência, este vazio interior. Só que nós entendemos pelo texto que o vazio que nós temos no coração é o vazio de Deus. O catecismo da Igreja Católica, quando começa a explicar o credo, lá está: o homem é capaz de Deus, e o desejo do próprio Deus foi escrito no coração do homem por Deus. A gente já nasce com o desejo de Deus. Há pouco agora, eu tirei uma semana de descanso e fui com a minha família para um lugar ali no estado da Bahia. E nós visitamos lá aquele lugar aquele projeto Tamar,
tartaruga marinha, né? E a gente viu numa banheira lá um tanto de tartaruguinha pequenininha, nunca tinha visto, filhotinho, nadando, pequenininha assim, nadando. Aí tinha lá os guias explicando, etc. E a mulher falou uma coisa que eu achei interessante: ninguém precisa falar com a tartaruguinha, o mar é para lá, ó, já está nela. A hora que o ovo da tartaruga estoura e ela sai na praia, ela já vai nadando para o mar. Está no DNA da tartaruguinha, ela nasceu para ir para o infinito. Aquilo que está no coração da tartaruga, buscando o mar, está no meu e no seu coração, buscando a Deus. Então este vazio que aconteceu na pesca não pode estar no nosso coração, porque nós sabemos quem é que nos preenche. Quando eu atendo pessoas chorosas, algumas solitárias, com depressão, ansiedade, etc., eu sempre começo pelo lado espiritual. Como que está a sua vida espiritual? Como que está a sua confissão? Como que está a sua missa dominical? A leitura do texto bíblico, a devoção a Nossa Senhora? Não em todas, né? Mas na maioria das vezes a pessoa tem uma vida espiritual precária. E ela tendo uma vida espiritual precária, ela quer ser feliz. Meu filho, quem não tem Deus no coração, vive esse vazio que você está aí, ó. Aí você procurou vazio na festa, procurou vazio na balada, procurou vazio no namorado, procurou vazio no copo e terminou como? Mais vazio que antes. Então o texto me ensina que este trabalhar a noite inteira sem Cristo é um trabalhar inútil. Por mais que a pessoa enchesse o barco, ela não conseguiria encher o coração. O evangelho continua. Aí já não é mais noite, aí já tinha amanhecido. Raniero Cantalamessa tem um livro muito bonito, é um livro para padre, vocês podem ler, não problema não. Chama Pescador de Homens. Foi um retiro que ele pregou para o clero de Roma, para os padres de Roma. E neste livro ele trabalha este texto numa visão não cronológica, mas cairótica. Ele fala que não importa a hora do relógio, eles podiam estar pescando meio-dia, era noite. Jesus podia ter aparecido meia-noite, era dia. Bonito isso, não é? Bonito. Raniero foi certeiro aqui. Aqui não é questão de sol e de lua, aqui é questão da presença ou não de Jesus. E o texto diz: já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Por que tinha amanhecido? Porque Jesus estava ali. Ele é a luz, Ele é o sol da nossa fé. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Por quê? Porque Jesus não faz escândalo. Porque se fosse outro, estava lá na praia: oi, sou eu ressuscitei. E os discípulos: me dê, papai. Quieto, discreto, calado. Ele estava em pé na praia. Só isso. Jesus estava de pé na praia. Imagine, não sei se qual foi a última vez que você foi à praia, mas imagina você lá nadando ou pescando, se a sua atenção vai para uma pessoa que está na praia de pé. Talvez essa pessoa passe até despercebido. Então veja, meus irmãos, Jesus ele entra na sua vida assim. Não é metendo o pé na porta, gritando, terremoto, fogo do céu, nada disso. Isso acontece? Acontece. Tem gente que tem oração, que tem visão, mas a espiritualidade, ela é discreta. Jesus ele é calado, ele se manifesta de maneira muito sutil. Se você não estiver atento, você não vê a ação de Deus na sua vida. Então é discreta, silenciosa, mas é constante. E aqui há uma interpretação muito bonita, que Jesus não chegou
quando amanheceu. Porque na questão do tempo, Jesus já estava na praia, naquela escuridão, e ele olhava os discípulos naquela labuta. Ele viu o trabalho deles e Jesus sabia, é uma questão de tempo. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos Jesus na glória, mas não conseguimos reconhecê-lo na margem. O Natal é um pouco disso, né? Natal é um tanto disso. Como que a gente gostaria que fosse o Natal de nosso Senhor? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Como que é o Natal? Uma carência extrema, que até presépio virou. Coisa mais fácil é fazer um presépio. É por quê, padre? Porque não tem nada. Tem nada. Tem nada. Você coloca ali uma chopana, joga uma areia, coloca os matinhos, colocou um burro, um boi, uma mulher, um menino, o presépio está pronto. Não tem nada. É a carência extrema. E aqui, onde que nós queríamos que Jesus aparecesse? Não. Jesus de pé na margem? Não. Ele tinha que vir caminhando sobre a água. Os serafins na frente tocando corneta, os discípulos. Nossa, é ele mesmo. Visões grandiosas. Jesus não trabalha assim, não é? Não trabalha assim. Jesus, ele vai na sutileza. E o texto nos ensina que os olhos que estão embaçados na fé não conseguem enxergá-lo. Não conseguem enxergá-lo. Ele está de pé na praia, os discípulos não sabiam que era ele. É preciso sensibilidade espiritual e amor para reconhecê-lo. Duas coisas: sensibilidade espiritual e amor. O que nós devemos buscar nas nossas orações? Sensibilidade espiritual e amor. Como que há pessoas que não têm sensibilidade espiritual? Eu vi um vídeo, não é no Brasil não, pessoal que trabalha com com talco, tirando aquelas pedras de talco, já viu? Pessoal, quase um trabalho escravo, né? Eles vão tirando com as mãos, e aquelas pedras de talco tiram da mão dos trabalhadores toda a proteção de óleo que a gente tem. Então essa mão úmida tira tudo isso. Então são mãos grossas, secas e tudo rachado. E quando se passa um prego, eles não sentem nada. Então eles estão falando em outro idioma, né? Mas o cara com a mão assim, olhando para a enfermeira. Aí o médico fala: eu vou passar na sua mão aqui, parece a legenda, alguns instrumentos. Quando você sentir, você me diga. Ele assim, ó. E o cara passando um ferrinho, passou uma caneta, passou. Aí o médico falou: você está sem sensibilidade, não sente. Pior, meu filho, que uma mão sem sensibilidade é um coração insensível. A pessoa não tem sensibilidade espiritual, então ela não sente Deus. Ela não sente Deus. Cara, eu não vou entrar nesses meandros aqui, mas você acompanhou um pouco o velório do Papa Francisco. Tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Gente sem noção, o mundo está cheio. Claro, pessoas foram rezar por ele, pessoas ali chorando, pessoas fazendo oração, mas tinha a turma do selfie, né? Eu nunca vi selfie em velório, gente. Olha que eu já fui em velório, viu? Peraí, deixa eu tirar um selfie com o defunto. E o pessoal tirando foto do cara. Pra que tirar foto do Papa morto, gente? Aí posta. Estava aqui. E aí a selfie, a pessoa tá rindo ainda. Nossa, a noção passou longe. O que aquele pessoal ali não tinha? Sensibilidade espiritual para saber o que, o como, o onde, né? Perdeu a sensibilidade espiritual, meu filho, você vê coisas do arco da velha. Claro que eu não vou aqui do altar ficar parando a missa para ficar corrigindo gente sem noção, mas é muita gente sem sensibilidade litúrgica, né? O celular fica doido para ir para a mão. E tem gente que até no meio da missa mexe, passa mensagem, atualiza perfil, né? E pessoas que se dizem católicas, né? Até, não, eu sou rubricista. Não tem noção nenhuma.
ela pode até seguir a norma, mas não tem sensibilidade litúrgica. E onde não se tem essa sensibilidade de Deus, falta o quê? O amor. Por que os discípulos não reconheceram Jesus na praia? Porque não tiveram sensibilidade e nem amor. Difícil, né? Difícil. Mas Jesus é que toma a iniciativa. Isso é interessante. Jesus não está na praia porque os discípulos chamaram. Ele está na praia porque a iniciativa é dele. Ele não está no mar, ele está na praia. Praia, aqui não se coloca praia, se coloca margem. O que é a margem? É a divisão da praia com o mar. Aquilo é a margem. Onde é que nós fazemos a experiência mais forte de Jesus? Na margem da nossa história. Quando é que a nossa fé cresce? Não é na alegria, é na provação. Quando é que você fica mais forte? Não é na leveza, é no peso, né? Você pega a galerinha da academia, pergunta para ele, se ele ficou na academia levantando um peso de 1 quilo lá 1 ano, você vai ganhar massa muscular. Não, ó, aí a mão nem vai. Aí daqui a pouco, ó, o peso ficou mais leve? Não, meu filho, é você que ficou mais forte. Então esse peso aí pode ser substituído, pode colocar um maior. Aí à medida que você vai crescendo em massa, você vai crescendo na força. Isto é a margem da nossa vida. Quantas e quantas vezes a margem simboliza o abandono, a descrença. A gente não fala, que a gente acha que é pecado, né? Mas quantos de nós, e muita gente aqui na igreja, já não brigou com Deus? A gente não fala, mas eu brigar com Deus eu não falo, mas lá dentro, mas a gente briga, viu? Mas não é possível que Deus fez isso? Mas não é possível que Deus não fez isso? Ele fez o que não era para fazer e não fez o que eu pedi. A gente fica brigando com Deus. Onde é que Deus chega? É na margem. É na margem, é lá que Ele está. E é da margem que Ele vai dar a ordem. Lançai a rede à direita e achareis. Por que eles lançaram a rede? Porque naquela época não era profissão, mas era um ofício. Era chamado de olheiro. Vem de olho. Eram rapazes ou pessoas que não tinham trabalho, ficavam na margem, porque quando a gente fala, os senhores já sabem, mas vale aqui falar, talvez nem todos saibam. Quando fala mar da Galileia, você sabe que não é um mar, não sabem? Ou não? É um lago enorme. E eles colocaram o mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, é o mesmo. O mar da Galileia é o lago de Tiberíades. Eu já estive lá. A gente entra num barco, atravessa de um lado para o outro, lindo, mas é grande, tem tempestades à noite, é um lago enorme. Eles falam mar. Então ele está, claro, no lugar mais baixo, e em volta dele tem alguns lugares que tem uma subida. Então os pescadores que estão lá, eles não veem, mas quem está na margem, ele consegue ver a sombra de cardume. Ele consegue ver. Então esse olheiro, ele ficava dando sinais para os pescadores aonde estava o cardume. É por isso quando Jesus diz, jogue a rede à direita, eles não sabiam que era o Senhor. O texto diz, o que eles julgaram a rede? Que eles acharam que ele era um olheiro, quer dizer, era alguém que viu ali um cardume. Assim como Madalena vai achar que Jesus era o jardineiro. Os discípulos de Emaús vão achar que ele era um caminhante. Os discípulos fechados acharam que ele era um fantasma. Quer dizer, é um fora atrás do outro, porque eles estão ainda digerindo a ressurreição. Quando eles lançam a rede e acontece a pesca milagrosa, eles veem que há algo ali de sobrenatural. Aí eles vão lembrar de outros momentos iguais àquele. A palavra de Jesus transforma o impossível
em fecundidade. Repita: impossível. Impossível. Fecundidade. Fecundidade. Tem gente que tem uma vida de impossível. Nada é possível, tudo é difícil. Quando Jesus entra, Ele transforma tudo em fecundidade. As coisas começam a acontecer para você. O milagre não está apenas no peixe, o milagre está na confiança. Porque se eles não tivessem sensibilidade e amor, mesmo com a pesca milagrosa, eles não tinham reconhecido. Nesta hora, o discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Por que ele vai dizer é o Senhor? Porque João tinha sensibilidade e amor a Jesus. Quando nós amamos o Senhor, quando nós temos vida de oração, você começa a reconhecê-lo. E é bom reconhecê-lo. Você reconhece numa prova que você passa, você reconhece num exame médico, você o reconhece numa tribulação que você vence, você o reconhece numa gravidez difícil, você o reconhece numa bênção. Tem gente que não reconhece Deus em nada. O esforço é dele, a honra é dele, a coroa é dele. Quer dizer, é o vazio, né? É o vazio. Vai remar para terminar a vida num vazio. João, ele reconhece, é o Senhor, é relacionamento íntimo. Íntimo. Eu estou falando dos senhores não, mas serve também. Vir à igreja é maravilhoso, mas não significa relacionamento íntimo com Cristo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem muita gente que não perde missa, mas vive lá fora, o qual o diabo gosta. Vai à missa, levando os bracinhos, recebe a comunhão, mas quando tem um funk pesadão, desce, que é uma beleza. Peraí, que vida que é essa? Que incongruência que é essa? Quer dizer, a pessoa crê ou não crê? Ela está vivendo ou não está vivendo? Como que é o negócio aí? Vai à missa, mas quando ninguém sabe, trai a mulher. Vai à missa, mas quando ninguém vê, pega o dinheiro. Vai à missa, mas dá agarrado na pornografia. Peraí, como que toca essa banda sua aí, meu filho? Qual que é a batuta que está regendo a sua vida? Está faltando relacionamento íntimo. Porque o que nós devemos apresentar para as pessoas não é uma mudança de vida, é Jesus. Que é quando a pessoa tem um relacionamento íntimo com Jesus, só tem um caminho. Qual é? Mudança de vida, é a conversão, convertio. Se a pessoa ainda não teve esse processo de conversão, o que está faltando? Não é religiosidade, que religiosidade ela tem. Está faltando relacionamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E as duas coisas se casam. É um quebra-cabeça de duas peças: religiosidade e espiritualidade. Nenhuma sem a outra, nem a primeira sem a segunda. Então por que João reconhece Jesus? Porque ele o ama. Ele o ama. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você reconhece, é a palavra de Deus, porque você ama. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Eu fico vendo, não é? Aí, claro, vocês, né? O pessoal ajoelha, tocou o sininho ali. Tem gente que não sabe, ó. Isso aqui é chiclete, que eu adoro. O padre está consagrando ali, ó. O que está faltando? Reconhecer o Cristo na Eucaristia. Por que não reconhece? Porque não tem amor, porque não tem sensibilidade. Por que não tem? Porque não tem intimidade. Vou dar um exemplo aqui para você me entender claramente. Isso acontece na vida de todos nós, até do padre. Você está vendo o jornal. Teve um show, eu vi hoje de manhã, teve um show no Rio. Aí um cara passou lá, atirou a ermo, matou um. Eu falo, meu Deus, Rio de Janeiro, violência. Um dia alguém me perguntou, padre, eu estou chegando no Rio, me dê um conselho. Eu falei, volte.
volte. Aí matou uma pessoa lá. Me entende? Eu não estou sendo seco, eu estou mostrando como que o ser humano funciona. Me pergunte, meus irmãos, assassinou um lá, coitada da pessoa que morreu, não sei quem é. Me diga, me afetou? Em nada. Estou aqui celebrando, daqui a pouco eu vou almoçar, tirar uma pestaninha de tarde, não vou no velório, não sei, mas alguém está sofrendo, família e amigos. Por que que a morte, claro, não é que eu estou feliz pela morte da pessoa, e não é que eu estou insensível, mas é uma morte que me toca enquanto um ser humano que morreu, mas não me toca enquanto amor, porque eu não conheço, eu não tenho intimidade com a pessoa. Então, a gente não vai no velório, não vai chorar. Agora imagina se essa pessoa baleada é um meu familiar, é um amigo íntimo. A gente aqui em Minas, a gente estava doido. Muita gente já estava procurando passagem para correr lá para o Rio de Janeiro. O que que determina este mover de coração? Não é saber, é ter intimidade. Se isso acontece entre seres humanos, isso acontece na espiritualidade com Jesus. Isso acontece na espiritualidade com Jesus. Ontem eu fui com a Patrícia. Ontem foi sábado, então não foi ontem, foi sexta. Patrícia é a tesoureira aqui do santuário e a assessora do Luz e Vida. A gente foi no banco rapidamente só para assinar uma coisa lá que deu um pepino na minha assinatura. Quando eu estou entrando no banco, tinha um mendigo na porta do banco deitado, dormindo com um jornal na cabeça. Eu disse assim: será que alguém ajuda essa pessoa? Que alguém ajuda? Aí falou: padre, ajuda, porque ela tem um estacionamento na Goiás. O pessoal ali dá sopa, dá comida, e quando faz frio eles doam para ele cobertor. Ah, então tá bem, porque cuidado, a pessoa está deitada aí parecendo um cão, né? Aí entrei, assinei, saí e disse: se precisar fale, que a gente ajuda. E ainda fiz. Tem gente que entra e sai, nem vê que ali está. Vamos mudar o exemplo. Você está entrando no banco, quem é que está caído na porta do banco? A sua mãe, o seu filho, seu sobrinho. A sua reação é assim? Claro que não é. Por quê? Porque com quem eu amo, eu tenho intimidade. Com os outros eu apenas conheço, sei que é uma pessoa. É isso que está acontecendo com João e que muito católico não entendeu. Ah, eu sei que é Jesus, mas você tem intimidade eucarística? Não, ele vai ficar só no saber. Então não toca coração. Só toca o coração quando a gente ama. É por isso que Jesus vai olhar para Pedro e não vai perguntar para Pedro assim: você não vai me trair de novo, não? Você está disposto a largar esse barco? Você que voltou a pescar e a pescar? Não, ele vai no crucial: tu me amas? 3 vezes. Amo. Não vou entrar nisso aqui porque é uma explicação longa, mas na verdade Jesus pergunta com o verbo ágape, que é o amor doação. Ele responde com o amor filia. No português seria mais ou menos assim. Vou fazer o texto todo, vocês entenderem, porque no grego se entende mais bonito, o texto é mais bonito. Em português ele fica muito pobre. Então eu vou contar o texto oficial. Seria mais ou menos assim: Pedro, tu me amas? Eu te quero muito bem. Pedro, tu me amas? Eu te quero muito bem. Pedro, tu me queres muito bem? Tu sabes tudo, tu sabes que eu te quero bem. Por quê? Porque o amor de Jesus, o ágape, é o amor da cruz, é o amor total. E Pedro sabe que ele ainda não dá conta de amar Jesus como Jesus o ama. Então ele responde num amor um pouco menor. É o amor filia, que é o amor filial, o amor de amigo, mas não é um amor de dar a vida. Aí Pedro vai dizer: não esquenta não, hoje você não dá conta, mas amanhã você vai dar. Você é jovem,
Você vai para onde quer, faz o que quer, mas quando você for velho, eles te levarão aonde você não gostaria de ir. Onde que é este lugar? A crucificação. É onde está hoje a Basílica de São Pedro, né? Ali crucificaram Pedro, e ele disse: eu não posso ser crucificado igual Jesus, me crucifiquem de cabeça para baixo. Aí o pessoal não lê, não estuda, o negócio tá ruim, né? Foi um youtuber no velório do Papa. Aí tinha que tirar uma foto, né? Porque se não tirar foto, não faz parte. Aí tirou a foto de longe. Aí ele viu atrás do túmulo da urna do Papa, o baldaquino de Bernini, e tinha duas portas onde entra para o túmulo de São Pedro. Aquele buraco, vocês veem nas filmagens da Basílica, onde parece um negócio escuro de baldaquino, aquelas colunas de bronze, né, que tem aquele movimento bonito. Aquele buraco ali, aquele é o túmulo de São Pedro, tem como descer lá, né? E quando ele tirou a foto, nas portas tem duas cruzes de cabeça para baixo, porque é o símbolo de Pedro. Pedro morreu de cabeça para baixo. Aí qual que é a nota do doutor em História Eclesiástica? Ele colocou assim: não tenho mais dúvidas, o diabo mora na Basílica de São Pedro, porque essas cruzes de cabeça para baixo é a derrocada de Cristo e o fim do cristianismo. E o pessoal: eu não sabia, e uns de missa, gente, eu falei: me dá as águas com açúcar aí, porque não dá. Então entendam, meus irmãos, tudo há um significado e um horizonte ampliado. Talvez hoje Jesus olha para você e pergunta assim: tu me amas? Jesus: claro, o senhor sabe. Não, peraí, mas você me ama com o seu amor, ou você me ama como eu te amo? Se fosse hoje para você morrer numa cruz por mim, você morreria? Jesus, eu te quero muito bem. Eu te quero muito bem, mas o amar assim ainda eu não dou conta. O que Jesus podia ter falado com Pedro? Pedroga, errei na escolha, hein? Como que eu vou construir a minha igreja sobre alguém que só me quer bem, hein? Danou-se. E agora, hein? É o que temos para hoje, né? Você não vê um discurso desse? Porque quando Jesus olha para alguém, ele não vê apenas o que a pessoa é e faz, mas ele vê o que ela será e fará. Na missa de hoje, meus irmãos, cabe a nós ouvir de novo, e eu gosto muito, para mim é o mais bonito do texto, é o segue-me. Depois que Jesus falou o evangelho todo, pode olhar no seu folheto, última coisa que Jesus diz, ele olha para Pedro e diz: segue-me. Foi o único discípulo que ele chamou duas vezes. Por quê? Foi só agora que Pedro se tornou discípulo de Jesus. Todo o passado de Pedro foi uma preparação para este momento. E ali Jesus olha e fala: agora sim, você caiu, você negou, você conheceu a dor, você reafirmou o amor, agora você está pronto para a missão que eu tenho para você. Você passou nas etapas todas. Então Jesus novamente: segue-me. Porque está no início do texto, né? Vou pescar. Aí Jesus: te chamei lá atrás, você voltou, então deixa eu chamar de novo. Segue-me. E nesse momento Pedro vai. O texto não acaba, né? Claro, João está sentado perto da fogueirinha lá, comendo pão e peixe. Aí ele faz sinal para Pedro. Aí Pedro está indo com Jesus, ele faz assim, ó. Jesus está indo, né? Pedro olhou assim. Aí Pedro pergunta: Jesus, e quanto a este? Aí aponta para João, que João, discípulo amado, né? Aí Jesus responde: se eu quero que ele fique até a minha volta, eis, quanto a ti, segue-me. Ou seja, não é o momento dele, é o seu momento.
Por isso que muita gente perde bênção, né? A bênção é para você está olhando para o outro. Aí fulano, não, meu filho, Jesus está chamando você, o siga. Que este texto deste domingo da Páscoa nos ajude a tomar algumas atitudes que o Evangelho nos mostra. Devemos ter sensibilidade espiritual, amor, intimidade com nosso Senhor, vida de oração, para reconhecê-lo de pé. Quando aparece a expressão de pé, Deus vai agir. Quando aparece a expressão sentado, Deus vai ensinar. Jesus subiu no Monte das Oliveiras e sentou, Ele vai ensinar. Jesus está de pé, Ele vai agir. Na praia da nossa vida, Ele está de pé, Ele vai agir. E nós precisamos olhar e dizer: é o Senhor. Assim como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que celebra conosco em casa e certamente tantos que vão ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos num dia muito especial para nós católicos, a celebração da presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Este dia a igreja nos convida, os seus filhos, a estarmos publicamente, por isso a procissão, publicamente demonstrando, mostrando, erguendo a nossa fé. Nós caminhamos com o Senhor e o Senhor caminha conosco. Estava hoje pela manhã ouvindo um pouco do sermão do Papa Leão sobre a festa de Corpus Christi. Graças a Deus, um presente que Deus nos deu, o Papa Leão XIV. Ele falando e incentivando a adoração ao Santíssimo Sacramento, incentivando as cidades do mundo todo a continuarem fazendo os tapetes, a fazerem a procissão de Corpus Christi, ter o zelo com a Eucaristia. É a nossa fé, é a nossa crença, é aquilo que recebemos de nosso Senhor e publicamente queremos demonstrar. Quero, meus irmãos, ir apenas a um parágrafo, entre tantos valiosos, do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre os 7 sacramentos e aqui sobre a Eucaristia. Poderia ler vários, mas vou ler um só. E você de casa que tem um catecismo, abra ou anote. É o parágrafo 1374. Só abrir um parênteses rapidamente aqui. Alguém me perguntou no aeroporto, esses números que eu falo do catecismo, que número que é esse? Não tem nada a ver com o capítulo e versículo bíblico. Vocês sabem disso, que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. São vários livros, e para que achemos rapidamente o que está escrito, a igreja dividiu a Bíblia primeiro em capítulos, depois em versículos. Então quando eu digo assim, Mateus é o livro, capítulo 2, você vai no livro de Mateus, vai procurar o segundo capítulo, versículo 14, aquele número pequenininho que vai antes de cada frase ou de cada perícope, e isso é a citação bíblica. Quando eu cito o catecismo da igreja, e eu sempre falo o número, é porque o catecismo da igreja, ele é dividido em parágrafos, cada parágrafo tem um número, isso é para facilitar encontrar a citação. Eu estou aqui sobre o sacramento da Eucaristia, no parágrafo 1374, e assim vai até o final do catecismo. Então olha o que está dizendo aqui: o modo da presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Repita, é único. É único. De novo. É único. O que é uma coisa única? Não tem outra. A presença de Jesus na Eucaristia, ela é única, nada se compara. Ele
eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os outros sacramentos. Porque todos os outros sacramentos nos trazem a graça de Deus, nos conferem a graça de Deus. A Eucaristia é o próprio Cristo, presença real. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia, agora você entendeu? A gente reza muito, mas não presta atenção, né? O que nós falamos? Graças e louvores se deem a cada momento. O que a gente responde? Ao Santíssimo e Diviníssimo. tem gente que fala digníssimo. Ele é digno mesmo, mas é diviníssimo, é de divino. Ao Santíssimo, diviníssimo sacramento. Que nós temos o sacramento do batismo, temos o sacramento da confissão, temos o sacramento da crisma, temos o matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos. Estes são os sacramentos. A Eucaristia é o Santíssimo, é o Diviníssimo Sacramento. É isso que a igreja nos ensina. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente e completo. É só esse parágrafo que gostaria de citar para que você entenda que a Eucaristia não é uma representação, não é um símbolo, não é lembrança, é sacramento, é presença real. Aqui, meus irmãos, é preciso cada vez mais uma catequese sólida, um ensinamento sólido, para que nós paremos de ouvir, e desculpe aqui a palavra, mas a usarei, tanta asneira de ex-católico. Ele nunca foi católico, que eu duvido que alguém que acreditou na Eucaristia vai trocá-la por qualquer outra coisa, e se trocam, nunca acreditaram. E há pessoas que trocam e ainda dizem, não, mas na outra igreja também tem. Eles me dão lá um cálicinho de vinho, me dão lá um pedacinho de pão. Ah, mas eu já fui em outro lugar também, que o pessoal oferece na bandeja pão, tem um pouquinho de vinho, tem uns caras que tem até uma galinha, se é que você me entende. Mas tá tudo valendo. É esta sociedade que nós devemos combater e não ter medo de falar a verdade, né? Eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas uma coisa os senhores podem imitar: eu não tenho vergonha de pregar a verdade e pago o preço de cara boa. Pago o preço de cara boa. Não me tira nem o sono e tampouco a fome. E é por não falarmos a verdade e defendermos aquilo que é nosso, é que as coisas estão do jeito que estão. Não é, meus irmãos, a mesma coisa. A Eucaristia, ela subsiste na Igreja Católica. Não existe Eucaristia fora da Igreja Católica, porque eles não acreditam. Eles não acreditam na presença real. É a Santa Ceia, é a lembrança, é a memória, é um pãozinho bento, mas não é o corpo e o sangue do Senhor. É um símbolo. E essa questão de não ser presença real não é de agora, e tampouco começou ali com a rebeldia de Lutero, esse herege, mas vem da época de Jesus.
Porque quando Jesus começou a pregar sobre a Eucaristia, porque aqui para nós, meus irmãos, eu vou ter que abrir o parênteses de novo. Não perca o seu tempo e não gaste a sua saúde querendo agradar a turba, que eu falei São Tomás. Turba é o povão, é a multidão. São Tomás falava: pregue a verdade, exorte na palavra, defenda a fé e siga a tua vida. Porque o povão, eles mudam com muita facilidade. O povão é igual folha de bananeira. Eles estão para um lado, a hora que você assusta, eles estão para o outro. Aquela multidão que seguia Jesus, se você ler o texto com esta visão, eram aproveitadores. Eles não amavam tanto nosso Senhor, é porque eles estavam comendo de graça. Eu vou aqui fazer a sequência da Eucaristia. Eles estavam atrás de Jesus, porque Ele fez a multiplicação dos pães. Eles encheram o bucho e queriam encher o bucho de novo de graça. Jesus falou isso. Não, eles não vieram atrás de mim por causa da pregação. Eles vieram atrás de mim por causa do milagre de ontem. Eles querem pão hoje também. Aí Jesus introduz o discurso eucarístico. É o capítulo 6 de João. Capítulo 6 de João deveria ser lido por nós toda semana, pelo menos uma vez. Uma vez você tira. Você não vai gastar 10 minutinhos. Todo o capítulo 6 de João, ali está o fundamento da Eucaristia. Quando Jesus começou a falar da Eucaristia, do seu corpo, do seu sangue, o que é aquele pessoal que adorava Jesus, que andava com Jesus, onde Jesus ia, o povão estava atrás, o Senhor, o que aquele povo começou a fazer? Ficaram decepcionados, não amaram mais o Senhor, porque Ele não estava falando o que eles queriam escutar, e muitos foram embora, e não são poucos, a Bíblia diz, muitos foram embora. E Jesus, como não é homem de meia palavra, e sabe quem Ele é, Ele vai para os discípulos: olha, se vocês quiserem, a hora de ir embora é agora, pode ir embora também. Se vocês quiserem os 12, pega rumo. Pedro que tomou a palavra: não, Senhor, a quem nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Esta é a doutrina, o presente de Deus na Santíssima Eucaristia. Eu gostaria de ter com vocês um tempo bem maior para fazer um estudo aprofundado do capítulo 6. Não é o caso, nem a hora, que não temos este tempo. Mas eu quero citar, e você que está em casa, se quiser abrir a sua Bíblia, é o capítulo 6 do Evangelho de São João. É o capítulo eucarístico. E aqui é muito fácil você entender como que Jesus, Ele vai como se sistematizar e elaborar uma compreensão do que seja a Eucaristia. Porque, meus irmãos, eu fico pensando, é muito complicado, que nós temos hoje, não estou falando dos senhores não, mas nós temos hoje no Brasil, uma grande fatia do bolo da população, é aquilo que os pedagogos, professores e catedráticos chamam de analfabetos práticos. Analfabetismo prático, já ouviu isso? O que é isso? A pessoa, ela sabe ler, mas ela não sabe interpretar. Ela lê e não entende o que ela lê. Os professores falaram que nós temos hoje uma grande fatia da população são analfabetos práticos. Eles leem, eles sabem ler, mas eles leem, mas eles não entendem o que eles leram. Por isso tem muita gente que não lê livro, porque a pessoa diz: mas eu leio o livro, eu esqueço. Eu leio uma página, na hora que eu estou na outra, eu esqueci o que eu li atrás. Eu estou lendo o livro, eu não entendo a história. Esse livro tem pé nem cabeça. Essa leitura está muito cansativa. É porque a pessoa, ela não entende o que ela está lendo. E quando Jesus na Bíblia, agora eu estou falando para a gente entender, quando Jesus disse assim, o anjo, Gabriel: Maria será mãe do Emanuel. Ninguém vai dizer que é linguagem simbólica, não, é real. Ele é o Emanuel, Ele é Deus.
quando as pessoas gritaram, Hosana ao filho de Davi. Não, isso é simbólico. Não, ele é o filho de Davi, ele é da estirpe de Davi. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, não, ele está falando simbólico, né, gente? Não é que ele é o pastor de ovelhinha, não, é real. Nós somos ovelha do seu rebanho, ele é o bom pastor. Eu vos darei a água viva. Não tem água viva, gente. Água viva é aquele negócio do mar lá, isso é a linguagem simbólica. Não, é real, água viva do Espírito Santo, água viva da sua palavra. Interessante, que tudo é real. Mas quando Jesus diz, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, o que faz o protestantismo? Não, aí é simbólico. Não é real. Não, é um símbolo. Como que Jesus vai ficar num pão, o corpo e sangue? Interessante, que tudo que Jesus disse é real, mas quando chega na Eucaristia, aí não é real não, aí é simbólico. E é por isso que o capítulo 6, lido, relido e estudado, ele dá a base de tudo aquilo que a igreja crê na Eucaristia. Claro que eu não vou interpretar os textos, que o João já disse, nós não temos esse tempo. Mas o capítulo 6, ele não começa com o discurso da Eucaristia. Ele começa com o quê? Alguém sabe? A multiplicação dos pães. O povo tinha fome, eles oferecem para Jesus 5 pães e 2 peixes. Jesus manda aquela multidão se sentar. Atenção, ele pega o pão e o peixe e ele oferece a Deus em ação de graças. Ação de graças, do grego eucaristam, no português Eucaristia. Eucaristia é ação de graças. Então quando Jesus pega aquele pão e pega aquele peixe e ele multiplica e todos são saciados, o que Jesus provou com este milagre? É o milagre da multiplicação dos pães. Ele provou que ele tem poder na matéria do pão, porque ele tinha um pouquinho de pão, mas ele consegue, como Deus, multiplicar aquele pão e alimentar a todos. Primeiro ponto, ele tem poder na matéria do pão. E os discípulos creram nele. Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Depois, nós temos no versículo 16 o link para o discurso sobre o pão da vida. Aqui na Bíblia de estudo da Ave Maria já traz subtítulos: multiplicação dos pães. Segundo, Jesus anda sobre as águas. Terceiro, discurso do pão da vida. Gente, a coisa é muito clara. Jesus multiplica o pão e depois os discípulos entram no barco e Jesus vai até eles andando sobre a água. Os discípulos gritam achando que é um fantasma e Jesus diz: sou eu, não tenhais medo. E a maioria dos discípulos eram pescadores, eles sabiam que a gente não anda sobre a água. Quando Jesus anda sobre a água, ele está mostrando o quê? Um poder sobrenatural no seu corpo. Ele tem poder em multiplicar o pão e ele tem poder no seu corpo. E ele começa com um discurso no versículo 22 da Eucaristia. O que é a Eucaristia, senão o corpo de Cristo na aparência de pão? Por isso que o capítulo 6 começa com o pão, depois Jesus anda sobre as águas e depois vem o discurso da Eucaristia. E está muito claro, meus irmãos, é só uma leitura atenta que o padre nem pregação precisava realizar. O capítulo 6, ele já é autoexplicativo, porque Jesus fala da Eucaristia e o judeu questiona. O povo daquela época não acredita, duvida, e Jesus ele vai reforçando o que ele está dizendo. Quero citar apenas o versículo 27, onde Jesus diz assim: trabalhai
não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Sinal, do grego semeion, é um milagre que aponta para além do fato. Vou pegar um exemplo para ficar muito claro, para vocês me entenderem. Quem aqui dirige, você chega perto de um semáforo, a gente fala sinal, né? E ele fica vermelho. Você automaticamente para. Mas quem te mandou parar? Onde é escrito pare? Onde que a pessoa falou para? Não, é uma configuração. Configurou-se que quando acende a luz vermelha, nós temos que parar. Acendeu a luz verde, pode andar. O verde é siga, você vai. Quando acende o amarelo, é atenção. Não em Divinópolis. Divinópolis é vai que dá tempo. Mas é atenção, quer dizer, ele vai fechar, mas aqui vai que dá tempo. É o amarelo. Isto claramente é um sinal. Por quê, meus irmãos? Porque eu estou vendo um rapaz aqui na minha frente com blusa vermelha. E ninguém vai chegar perto dele e falar assim: opa, parei, você está de vermelho. Não, o vermelho do pare é o semáforo, não da blusa. Quando você vai ver uma comida verde, você não fala: opa, o alface está falando para mim, siga. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Isso é uma configuração, é um sinal. O que é um sinal? Ele aponta além do que ele é. Porque quando eu faço árvore de Natal, fica piscando luz vermelha, luz verde, luz amarela, e ali não tem trânsito. Por quê? No Natal, Jesus é a luz, no semáforo um sinal. Por isso que Jesus está falando que o Pai vai imprimir um sinal. Qual que é o sinal? É o pão, mas ele aponta para quê? Para a presença real. Você vê uma coisa, mas é algo muito maior, assim como o semáforo. Entendam aqui que Jesus está falando para que nós trabalhemos não por uma comida que perece. O que é uma comida que perece? Uma comida que estraga. Até na geladeira, você deixa uma coisa lá mais dias, até na geladeira estraga. E Jesus está dizendo: trabalhai pelo alimento que dura até a vida eterna, um alimento eterno. Me respondam, meus irmãos, você conhece algum alimento eterno que você põe lá na sua casa, ele nunca vai perder? O leite caixinha, ele quis ser eterno, mas não conseguiu, não é? Mas eu não conheço alimento nenhum que não se estrague. Tanto é que no supermercado, tudo que vem na caixinha tem data de... porque vai perder. Você compra uma fruta, ela é verde, ela fica de vez, ela fica madura, se você não comer, ela apodrece. Até alimento seco, arroz, fubá, farinha, se você deixa ela muito tempo, vai se perder. Não sei se você sabe, o alimento que dura mais, é o rei dos alimentos, é o mel. O mel não tem data de validade. Enquanto o mel houver, ele tem a capacidade de adoçar. Mas depois de algum tempo, ele açucara, ele não fica com aquele sabor viscoso, ele começa a ter um gostinho de ranço. Então o ser humano não conhece um alimento eterno. E Jesus está dizendo: não, vocês não conhecem, eu vou dar, eu vou lhes dar o alimento eterno. O que nós não conhecemos, Jesus conhecia. E ele vai dizer no versículo 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aqui é um discurso que mudou tudo na época. Ele não está dizendo que ele vai nos dar um pão, ele é o pão. Claro que na primeira vista as pessoas não entenderam o discurso, os discípulos também não entenderam. Imagine você há 2000 anos atrás, discípulo de Jesus, e Jesus fala para você assim: como eu estou aqui, homem de corpo, fala com você: olha, vocês vão comer a minha carne e vão beber o meu sangue.
Quer dizer, se vocês não fizerem isso, eu não vou permanecer em você. E você, para ter a vida eterna, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Porque se fala essa linguagem hoje fora do contexto, qual é a interpretação? Falou, das duas uma. Ou a gente vai virar canibal, porque eu nunca vi a pessoa falar que eu nunca ouvi esse discurso não. Para beber o sangue do cara, como que é isso? Ou ele vai se matar para a gente comer, é pior ainda. Quer dizer, não dá para as pessoas entenderem apenas no discurso. Por isso que Jesus vai sempre costurando a minha carne, o meu sangue, pão da vida. Quem comer da minha carne terá a vida eterna, pois o pão que eu darei é o pão para a vida eterna. O meu sangue, ele faz o link, para que lá na última ceia, quando ele pegou o pão e disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Os discípulos, entendemos, é a presença de Jesus no pão consagrado. Pedro é muito esperto, né? Porque quando as pessoas começam a ir embora, e Jesus pergunta se eles não querem ir embora, Pedro não fala do que ele não sabe. Pedro não diz, Senhor, nós não vamos embora, nós acreditamos, nós vamos comer do seu corpo, nós vamos beber do seu sangue, é a sua presença real. Pedro falou nada disso, porque eles não estavam entendendo. O que Pedro responde? A quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. É como se Pedro falasse, tudo que o Senhor disse até agora aconteceu. Tudo que o Senhor falou aconteceu. Suas pregações encantaram. O Senhor diz para um cego, veja, ele vê. O Senhor diz para um paralítico, anda, ele anda. O Senhor coloca a mão num defunto, ele vive. Tudo que o Senhor falou aconteceu. Nós não entendemos o que o Senhor está falando aí. Como que nós vamos comer o seu corpo, beber o seu sangue? A gente não entende não, mas nós temos fé. Eu creio na tua palavra. Tu tens palavra de vida eterna. É claro, meus irmãos, que nós temos os milagres da Eucaristia. O maior de todos, Lanciano, na Itália. Foi um presente que Deus me deu, celebrar a missa ano passado na igreja de Lanciano, e atrás de mim um milagre eucarístico, vivo ali presente. Mas falo como padre, como estudioso e conselheiro de vocês. No meu ponto de vista, por mais reduzido que seja, não precisaria de milagre algum. Eu não acredito na Eucaristia por causa dos milagres da Eucaristia. Eu acredito na Eucaristia por causa da palavra de Jesus. Ele disse, isto é o meu corpo. Pronto. Isto é o meu sangue. Pronto. O milagre da Eucaristia não vem para gerar a fé. A fé é gerada pela palavra, mas ela vem para confirmar a fé, que é corpo entregue, sangue derramado. Os judeus começaram a duvidar e perguntaram, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Não é a dúvida? É isso que eu estou pregando para os senhores. Como a gente vai comer a carne dele? Que discurso é esse? Eu ouvi bem, ele falou que tem que beber o sangue também, mas como? Como? Meus irmãos, atentos aqui. Quando pergunta como, Deus responde. Vamos lembrar do primeiro como? Qual que é o primeiro como? Eu pensei que vocês iam acertar, gente. O primeiro como foi de Maria. Ave, cheia de graça, eis que conceberás e dará à luz a um filho. Ele será chamado Emanuel, que será filho de Deus, será grande. Como acontecerá isso, se eu não conheço homem nenhum? O anjo responde. Ela perguntou como. Os judeus estão perguntando para Jesus, como podemos comer a carne e beber o sangue? Atenção, meus irmãos, é aqui que a chave vira, e você precisa saber isso na ponta da sua língua. É o momento de Jesus explicar, porque eles não entenderam o discurso. Eu já estou lá no versículo 53,
Jesus começou o discurso no 22. Eu não tenho tempo de ler, mas tem muita fala de Jesus falando sobre beber o sangue e comer a carne. Aqui eles perguntam: como? Presta atenção. Não seja um analfabeto espiritual. Sabe de tudo, mas não sabe nada de Deus. Aprenda agora. Este é o momento de Jesus responder assim: bom que você perguntou como. Meu filho, tolinho, você acha que eu estou falando linguagem real? Você acha que você vai comer o meu corpo, beber meu sangue? É simbólico, gente. Vocês vão comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de vinho. Vão fazer isso lembrando de mim. Eu vou estar ali presente. Ah, tá bom. Aí sim. Não tá, agora a gente entendeu o negócio. Porque a gente estava entendendo Jesus. Quando você fala um negócio de corpo e sangue, pelo amor de Deus, hein? Então, não era o momento dessa explicação. Mas Jesus não vai dar essa explicação, porque ela não existe. Ela não é bíblica. A explicação de Jesus é essa: em verdade vos digo. Ele fala duas vezes, porque verdadeiramente vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Meus irmãos, Jesus não voltou atrás, porque se não fosse uma presença real, ele tinha explicado aqui no como. Mas como que será isso? E ele volta no discurso: não, o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente bebida. O pessoal fala de vez em quando que eu fico polemizando. Polemizo nada. O povo é que é polêmico. Eu fiz uma postagem há uns dias atrás de uma reportagem de uma revista norte-americana. Está lá a foto da revista, onde um teólogo protestante diz que eles estão assustados com o êxodo de pessoas protestantes para a igreja católica. Pessoas que nunca foram católicas, que querem ser católicas, pessoas que tinham saído da igreja e que estão voltando. Em poucos anos, segundo a pesquisa, em menos de 10 anos, os Estados Unidos será majoritariamente católico. Entre os jovens, que eram 7% de católico, já está passando 63%. Igrejas lotadas de jovens. E ele vai explicar no documento por que as pessoas estão saindo das igrejas protestantes. Qual é o motivo? A Eucaristia. Ele está dizendo que as pessoas estão lendo, estão entendendo o capítulo 6 e estão vendo que não há Eucaristia no mundo protestante. E quem acredita no capítulo 6 está voltando para a igreja católica. Não sou eu que estou dizendo. É um estudioso, um pastor protestante, professor dos Estados Unidos, que colocou na revista essa reflexão. E a reflexão dele é que a igreja protestante precisa voltar a valorizar a palavra e aquilo que coloca Jesus presente na palavra, e não na Eucaristia, como os católicos. Então veja, meus irmãos, 2000 anos depois a coisa continua. Há os que acreditam na Eucaristia, serão católicos. Os que não acreditam, sairão da igreja. E por último, está no versículo 66. Depois você marca na sua Bíblia em casa, 66. Depois que Jesus falou sobre a Eucaristia, tem que beber o seu sangue, tem que comer o seu corpo, olha o que está escrito aqui:
Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Eles foram embora. Repita, foram embora. Foram embora. Foram embora. Fala para quem está do seu lado. Eles foram embora. Você vai embora? Você vai embora? Gente, Jesus é para ser admirável, viu? É para ser admirado. Claro, Jesus, ele agrada muito hoje quem não prega o Jesus bíblico. Mas se você prega o Jesus bíblico, meu filho, hoje a turma do mimimi tem ódio de Jesus. Porque Jesus, ele é muito firme. Ele quer uma coisa que ninguém pode ter hoje: posicionamento. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é a meu favor, é contra mim. E Jesus aqui é muito claro. A hora que as pessoas começaram a ir embora, o que Jesus, os discípulos, aqui não está escrito, eu acho que aconteceu isso. As pessoas começaram a ir embora. Aí os discípulos puxaram a túnica de Jesus. Jesus, o que foi? Muda o discurso, não está agradando. O que aconteceu? O pessoal está indo embora, a praça estava cheia, está ficando vazia. Olha lá, o povo todo foi embora. Atenção, usa a cuca. Se Jesus fizer aquele povo todo ir embora, porque a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, e quando fala discípulos, não é a multidão apenas, é aqueles que estavam com ele ali. Não eram os 12 apóstolos, eram os discípulos, que onde era para a gente falar: gente, volta aqui, não vai embora não, volta aqui. É simbólico, gente. É pão e vinho. Você acha que vai comer meu corpo, beber meu sangue? Como que é esse negócio aí? Mais uma vez Jesus firma a doutrina e põe os 12 na parede. Repita alto assim: Jesus nos escolhe. Jesus nos escolhe. Para que nós o escolhamos. Para que nós o escolhamos. Um dia Jesus chamou a todos nós, amém? E nós aceitamos o convite, ok? Mas quando foi que você o convidou para estar na tua vida? Jesus um dia me escolheu, graças a Deus. Quando foi que eu o escolhi? Tem a vocação dos 12 apóstolos. No evangelho de hoje, os discípulos escolhem Jesus. Jesus os escolheu, eles estão agora escolhendo. Pedro toma a palavra, porque Jesus falou, né? Olha, quereis vós também retirar-vos? Quer dizer, olha, aproveita. Se é para ir embora, aproveita a turma e vai. No mineirês, vaza. Pedro olhou para os 12, os outros, alguém vai? Ô Judas, não, tá bom aí. João, nem pensar, acredito nele. Mateus, tamo junto. Felipe, nem me pergunta. Então ninguém vai? Não. Aí Pedro levanta o dedo. Pode falar, Pedro. Senhor, a quem iríamos? Porque Pedro fala do plural. Ele não fala a quem irei, porque ele está falando por todos. A quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Na resposta de Pedro está: quem acredita em Jesus como Emanuel, o Santo de Deus, o Filho de Deus, não há outro caminho senão crer na Eucaristia. Jesus perguntou se eles não queriam ir embora. Eles foram os que ficaram. Por isso que eu perguntei no início da missa: você ficou? Nós somos os que ficaram. Nós cremos na Eucaristia. E hoje a igreja nos convida: já que você crê na Eucaristia, mostre para o mundo a sua fé. Em Roma, a procissão de Corpus Christi, ela sai da Basílica de São João do Latrão e vai para a Basílica de Santa Maria Maior. Elas são próximas, não é pertinho, mas você vai a pé. Quando você vai lá a pé, assim você vai uma na outra. É uma distância longa, mas não para ir de carro. E o Papa faz questão, como o Papa já está mais jovem, né? Geralmente o Santíssimo vai num carro, o Papa vai ajoelhado segurando o Santíssimo. Papa Leão, para ser Papa, está na flor da idade, então ele segura o Santíssimo e vai andando. E não reveza, hein? Não passa para cardeal nem para... Ele começa, ele termina. E durante
o cortejo com o Santíssimo, muitas pessoas na rua olhando, os prédios, as pessoas olhando, as lojas, as pessoas olhando. E ele vai dizer que este é o intuito. O intuito de Corpus Christi é mostrar para o mundo e para aqueles que não creem a nossa fé. Nós caminhamos com Ele, nós cremos nele. Por isso Corpus Christi. Para as cidades tradicionais, tão bonito aqui, o nosso tapete, 6 horas da manhã, e uns antes já estavam aqui, estendendo as figuras, fazendo o tapete, foram correndo em casa tomando banho, e já voltaram. A gente fez o tapete para o padre passar. Ih, coitadinho, vocês estão na água. É para Jesus passar, é para a Eucaristia passar. Tudo isso feito com zelo, até lá embaixo. É a nossa fé na Eucaristia. A gente faz com gosto, a gente faz com zelo, e dura tão pouquinho, tanto tempo para fazer. Poucos minutos, a procissão passa e o tapete já era. O tapete simboliza um pouco a nossa vida. Tanto sonho, tanta espera, tanta briga para nada, e a vida passa de maneira muito breve. A gente se gasta em tanta coisa inútil. Nós somos os que ficamos com o Senhor. E finalizo com 1 Coríntios 11, porque esse texto aqui muita gente não conhece. Estou falando mal não, mas sabe quando a pessoa chega perto de você e fica citando um versículo bíblico solto para falar que você está errado? Tem muita gente assim. Ah, você é católico? Eu vou ler um versículo aqui, ó, não faça imagem. Aí eu vou ler um outro versículo aqui, o Papa é a besta. É besta quem fala, né? Vou ler um outro versículo aqui, padre não perdoa pecado. É sempre uma linguagem anticatólica. Eles abrem a Bíblia para nos atacar. Da hora que o sol nasce, da hora que o sol bom. Essa é a vida de muitos aí. Mas eles talvez não conheçam esse versículo. Porque aqui no 1 Coríntios, Paulo, ele vai dizer que a Eucaristia não é símbolo. Como que eles entenderam a Eucaristia? Como que a igreja primitiva, São Pedro, São Paulo, São João, São Mateus, como que eles entenderam a Eucaristia? E aqui, meus irmãos, eu não posso mentir, eles não a entenderam como os protestantes entendem. Os protestantes entendem como Lutero entendeu. Nós entendemos como Mateus entendeu, como João entendeu, como Paulo entendeu. Padre, onde está isso? 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23 ao 29. Termino lendo para você e não vou explicar, eu vou apenas ler. E veja se uma pessoa que não crê na Eucaristia, como que ela vai sair desse texto aqui. Se você cita esse texto para alguém que nega a Eucaristia, que não é católico, como que esta pessoa vai sair desse texto aqui? Atenção no texto, eu vou ler o texto. Paulo que está dizendo: eu recebi do Senhor o que vos transmiti. A igreja não inventou a Eucaristia, ela recebeu do Senhor. A igreja não criou missa, ela recebeu do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele
que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Se fosse um símbolo, estava liberado. Com a presença real, cuidado, não coma do corpo e nem beba do sangue indignamente. Agora presta atenção no versículo 28 e 29. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Meus irmãos, isso não está no catecismo, está na Bíblia. Paulo está dizendo que a Eucaristia é o corpo do Senhor, e se você não acredita, você não pode comungar. Se você não crê, você não pode comungar, porque a Eucaristia, para aquele que duvida, é para a sua própria perdição. Para aquele que crê, salvação. Para aquele que não crê, perdição. Não deve comungar. Paulo está dizendo, olha, cada um se examine antes de comer deste pão e beber desse cálice, porque aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, o corpo de Jesus, come e bebe a própria condenação. Aí eu quero ver você mostrar esse texto a alguém que não crê, que vem te questionar, e você questione. Eu quero ver um malabarismo que a pessoa vai ter que fazer para tirar da boca de Paulo que a hóstia consagrada, o pão e o vinho é o corpo do Senhor. Esta, meus irmãos, é a nossa fé. Anote, tenho certeza que o pessoal em casa, repita, para a gente anotar na Bíblia. Vai aí, 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23 ao 29. Leia tudo, mas o mais importante é o 29. O mais importante é o 29, é você distinguir o corpo e o sangue do Senhor. É presença real. Meus irmãos, a igreja nos pede que neste dia façamos a procissão, mas que no ostensório vá a Eucaristia consagrada na celebração da missa. É um costume e não é totalmente errado, mas não é o que a liturgia nos pede, a procissão antes da missa. Muita gente perguntou, mas por que a procissão este ano não é antes da missa? Porque Papa Leão tem insistido na liturgia, nossa missa também é transmitida, e a igreja pede que seja a celebração, porque o primordial da Eucaristia é comer e beber. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, porque a presença real eu posso adorar, mas a adoração, ela vem depois da consagração. Então primeiro a Eucaristia, a hóstia consagrada, coloque-se no ostensório, aí faz a procissão de Corpus Christi, com a comunhão consagrada naquela Eucaristia. Por isso que nós fizemos este ano a confecção do tapete, a celebração da missa, finalizando com a tradicional procissão. Meus irmãos, louvemos a Deus pela nossa fé, louvemos a Jesus pela sua humildade em permanecer conosco na Eucaristia. Há um escrito muito bonito de Santo Afonso Maria de Ligório, que vai dizer que Jesus na Eucaristia, ele ficou como se fosse uma coisinha nossa. Ele não tem vontade na Eucaristia. Você pega uma âmbula, põe ele aqui, põe ele lá, leva para lá, traz para cá, põe no sacrário, traz de volta, e Jesus se deixa conduzir. É o sacramento mais grandioso e o sacramento mais humilde. Quem não é cristão, que não é católico, as pessoas dizem, eu não sei como vocês acreditam num Deus tão grande e tão pequeno ao mesmo tempo. Como que Jesus é tão grande como que vocês falam, tão poderoso, e ele fica num pedaço de pão, ele se dá como comida? Onde está o poder? Este é o poder de Jesus vivo, presente na Santíssima Eucaristia. Que nós possamos viver a Eucaristia que recebemos e nos tornamos a cada dia
corpo entregue, sangue derramado. Não é apenas receber a Eucaristia, mas ser Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.